nessas decisões, no cansaço, sobressai sempre quem tem maior clarividência. E na minha vida profissional tenho o exemplo da greve dos combustíveis em Portugal. Sim. Eu lidero todo esse momento da greve dos combustíveis. Parámos um país, você imagina o que é, todos os meus amigos, familiares e inimigos a ligarem-me todos os dias a dizer: acaba com isto que eu quero ir de férias. Aquilo era em 14 de agosto de 2019, se não me falha a memória. Tinha primeiro-ministro a ligar-me, presidente das companhias petrolíferas todas a ligarem-me, tinha toda a gente a ligar-me, e eu nessa altura estava perfeitamente lúcido e que tinha que fazer esta negociação. E depois começo a perceber que começo a fazer negociações, na altura, com o Pedro Nuno Santos, em que me marcam as reuniões todas, invariavelmente, meia-noite, 1h, é hoje que vamos fechar. E lá eu estava, 1h, e eu às tantas começo a perceber que era para me vencer pelo cansaço. E isto foi claro. Estratégia de negociação. Hoje estava o Pedro Nuno Santos, amanhã estava o negociador. E andávamos nisto constantemente, até que às tantas eu, com todo o respeito por um ministro em Portugal, disse: eu não vou. Eu estou aí amanhã às 9. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. E era aí que eu estava a perceber que começava a falhar. Sim. E passado isto, acabámos por chegar às negociações, bem ou mal foram as que fechámos, acaba a greve. Eu entro numa depressão profunda. E é aí que eu sinto que, de facto, quando nós estamos no cansaço, estamos completamente alerta, quando entra a pausa, então aí é que nós caímos por completo. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo na cadeira do líder Gustavo Paulo Duarte, CEO do Grupo Paulo Duarte e presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Gustavo, muito bem-vindo. Muito obrigado. É um gosto recebê-lo. O convidado deste episódio lidera uma das mais importantes confederações empresariais do país, mas o seu percurso tem raízes mais profundas na vida associativa. Gustavo Paulo Duarte é presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CEO do Grupo Paulo Duarte, uma das maiores empresas ibéricas de transportes e logística, e construiu grande parte da sua carreira a representar empresas e a negociar alguns dos momentos mais exigentes do setor na Antram. Mas o seu percurso tem um lado menos conhecido. Gustavo foi durante 2 décadas jogador de rugby na posição de pilar, vestiu por 5 vezes a camisola da Seleção Nacional da modalidade e acredita que foi dentro de campo que aprendeu algumas das lições mais importantes sobre liderança, espírito de equipa e resiliência, descrito por quem trabalha consigo como um líder de personalidade forte, direto e transparente, mas também conciliador. Assume hoje a missão de representar milhares de empresas portuguesas numa altura em que o país enfrenta desafios como a produtividade, a escassez de talento, a competitividade e as mudanças na legislação laboral. É sobre o líder por detrás do cargo, a sua infância, a empresa familiar, o desporto, as decisões difíceis e a forma como olha para o futuro das empresas portuguesas. Esta conversa, Gustavo, bem-vindo à cadeira do líder. Obrigado, Cátia. Durante anos, acreditámos que maior era melhor. Mas nas cidades de hoje, maior significa mais complicado, mais stress, menos liberdade. O verdadeiro luxo agora é simplificar. E é exatamente isso que faz o Volvo EX30. Compacto por fora, inteligente por dentro. O tamanho certo para a cidade. Fácil de conduzir, de estacionar, de viver. Com autonomia para ir mais longe e uma experiência digital com Google integrado. Tão natural como usar o seu telemóvel. E depois há a condução. Ágil, rápida, surpreendentemente divertida, porque um elétrico não tem de ser só eficiente. Pode e deve dar prazer. Volvo EX30. Simplificar é mais inteligente. Volvo Cars for Life. As pessoas conhecem o empresário, o filho do fundador, o CEO, conhecem agora também o presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, mas quem era o miúdo Gustavo antes de ser isto tudo? Bom, essa história remonta ao século passado.
Bom, o miúdo Gustavo era um miúdo inseguro desde sempre. Era um miúdo que era gordinho, que vivia no tempo em que se podia dizer tudo, e na altura sem críticas podia-se dizer completamente tudo. E que foi aprendendo a crescer, foi olhando muito para cima, sempre olhando o seu pai empresário, um irmão com uma diferença de 1 ano e meio, e portanto fomos companheiros de vida desde sempre. Demos cabo da cabeça aos nossos pais, porque éramos completamente opostos, mas muito complicados. Mas fomos os miúdos que fomos crescendo e olhando para exemplos bons à nossa volta, com um contexto familiar muito estável, com família próxima e avós até muito tarde, e portanto fomos uns privilegiados naquilo que ao contexto de hoje se aplica, porque de facto tive uma ótima educação, uma educação de valores, de princípios, de amizade, coisas que hoje em dia se põem em dúvida se continuamos a fazer isto aos nossos filhos de hoje, não é? Gustavo, como é que foi crescer numa família onde o trabalho fazia parte das conversas de jantar, não é? Porque isso acontece em quase todas as empresas de caráter familiar, por muito que os líderes e os fundadores tentem dizer não, deixamos isso lá no escritório, não acontece, não é? Não, a verdade é, hoje isso é uma realidade, tentamos, mas no passado não era assim, não é? Jantar com o meu pai já era difícil. Pelo menos às horas que eu jantava, sim. E à hora que ele chegava a casa era muito difícil quando chegava. E de facto, depois muitas das vezes aquela educação antiga que nós percebemos ou não se hoje faz sentido, mas foi a que eu tive e aquela que eu ainda tento apregoar um bocadinho em casa com as atualizações da modernidade. Com o upgrade. Mas de facto, eu lembro-me do meu pai chegar a casa estressado, tinha muita dificuldade em ter um momento com ele. Sentava-se à mesa, televisão à frente da mesa de jantar, que é uma coisa que hoje em dia é impensável, ter uma televisão como companhia numa sala a jantar com a minha família, mas era a realidade daquele tempo. E o meu pai chegava preocupado a ver as notícias, como é que estavam as coisas. Venho de uma empresa de serviços e portanto vivo de economia, e portanto era um tema sempre muito, muito presente, e portanto esta modernidade que hoje temos, se calhar no passado não era assim. Que memórias tem dessa infância que sente que ainda hoje, no fundo, moldam ou influenciam a forma como lidera as suas equipas e como lidera a empresa? Eu sou do tempo em que se dizia às crianças uma coisa que hoje em dia já não se diz, que é: deixa o teu pai chegar a casa. E aquela famosa frase da minha mãe, quando dizia deixa o teu pai chegar a casa, era a liderança lá de casa, não é? E portanto nós sentíamos isso porque havia o respeito pela hierarquia, quem mandava, e fomos ensinados nesta visão. Hoje os tempos são completamente distintos. Hoje lidera-se pelo exemplo, lidera-se pela experiência, pelo carinho também. Uma pessoa tem que saber exigir, mas também tem que saber dar, também tem que saber estar presente nos momentos bons e momentos maus, tem que saber dar uma palmadinha nas costas. E olha, muitas das vezes digo isto aos meus amigos assim: olha, se o Estado fosse um verdadeiro amigo e que soubesse dar uma palmadinha nas costas quando nós fazemos bem as coisas, também isso era reconhecido. Parece que nós temos sempre alguém a dizer mal de nós todos os dias, ou atrás de nós por tudo e mais um par de botas. E portanto é um bocadinho isso que esta modernidade hoje assim nos exige, não é? Soube sempre que o seu futuro passaria pela empresa da família, ou chegou a ponderar outra carreira completamente diferente? Eu estive longe disso. Eu entrei em engenharia eletrotécnica e portanto já não tinha nada a ver com transportes. Depois mudei de engenharia eletrotécnica numa altura que eu achei que aquilo não era para mim. Mudei para gestão e engenharia industrial e aí a coisa já mais se próximo. Mas o meu objetivo sempre foi, óbvio que eu tinha uma ambição enquanto empresário, como via um empresário na família, de ser empresário. Se era aquela ou outra, não sabia como é que eu ia fazer, mas a dada altura, em 2002, 2001, 2002, não me recordo bem, 2003 possivelmente, tinha uma vertente, estava na faculdade, o meu pai a dada altura começa-me a chamar para ir fazer férias de alguns colaboradores a trabalhar, e portanto eu estava na faculdade e ia ajudar o meu pai. E aí comecei a ganhar o gosto por aquilo que fazia. Portanto, fui desde a parte de informática, na altura a informática não é o que é hoje, a planeamento de tráfego, a gestão de motoristas, e portanto fizemos um pouco de tudo. E ali perto de 2007, que eu aí acabo a minha licenciatura e que tinha uma ambição de sair da minha empresa, e portanto ia trabalhar para fora, até fiz vários processos de recrutamento e entrei em vários processos de recrutamento. Calha exatamente no ano de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2007, em que os Lobos vão pela primeira vez ao Campeonato do Mundo. Portanto, eu estava nessa equipa, eu fiz esse processo todo, e era difícil encontrar um patrão nessa altura
fosse tolerante com essa disponibilidade que era precisa. Esta semana tenho um estágio no Canadá de 2 semanas e depois venho e depois vou mais uma semana para a Itália, depois venho, e foi assim a minha vida. E nessa altura o meu pai disse, olha, então fazemos assim, acabaste o curso agora, maio, junho, entrarias a trabalhar em setembro nos processos normais de trainees, mas como tens o Campeonato do Mundo até ao final do mês de outubro, olha, trabalhas aqui dentro do tempo que puderes dar ajudas. O meu pai era uma altura de crescimento da empresa, o meu pai estava a precisar de ajuda, e nesse momento entrei na empresa e pronto. Nunca mais ficou da empresa. Recorda-se da maior lição que recebeu dos seus pais e que ainda hoje aplique como gestor? A lição não é um ato, não houve, mas nasci a ouvir que a palavra vai à missa. E hoje cumpro com isso diariamente, seja em casa, seja no trabalho, seja com os meus amigos. Aquilo que eu me comprometo, faço, aquilo que eu digo e não tenho tempo para gerir coisas que não são. E isso para mim é uma base de entendimento que tive desde cedo com o meu pai e com a minha mãe e com a minha família. E portanto a palavra vai a mim, e a palavra é o mais sagrado que eu tenho. No dia em que eu falhar com a palavra alguma coisa, a minha credibilidade esvai-se, seja na minha vida pessoal, seja na vida profissional. E portanto acho que esse foi o grande ensinamento que me deram, para além de muitos outros, mas esse é aquele que eu levo marcado. Deixa-me regressar à questão da formação e a essa mudança para a gestão em engenharia industrial. Isto teve alguma pressão familiar ou foi uma escolha? Porquê é que escolhi este curso na altura? Não, de todo. Eu entrei numa faculdade aqui em Lisboa. Não foi no ISCTE, não é? Não, entrei na Lusófona. Na Lusófona, ok. E achei que naquela Lusófona eu tinha muitos amigos. Okay. E conhecia muito melhor as pessoas do que os professores. E eu assim, bom, isto não vai correr bem. Não vai correr bem. E portanto eu passava belas tardes sentado nos cafés da faculdade. Era jogador de rugby, portanto aquele miúdo que tinha a mania que fazia quase tudo. E depois convidaram-me para ser treinador de rugby da faculdade, porque eu já estava na seleção, era uma boa referência para aquilo. E foi aí que eu percebi que claramente tenho que mudar. Voltei a fazer os exames nacionais, todos outra vez. Depois de fazer os exames nacionais, achei que a faculdade, eu tinha estatuto de alta competição na altura, Sim. não o quis exercer porque achei que deveria entrar com as minhas notas, e entrei no ISCTE. Terminei, acabei por começar uma nova vida no ISCTE. Adorei a faculdade, adorei o meu processo académico. E foi, mas não houve pressão nenhuma de eu ir para a gestão. Foi mesmo um entendimento que eu gostava daquilo. E então, por oposição à tal informática, que foi um bocadinho um desencanto. Engenharia eletrotécnica. Pois. E portanto aquilo era tudo muito na matemática, muito na base ali de coisas que eu entendia pouco. E pronto, e como gostava de fazer outras coisas, achei mesmo que aquilo não era para mim. Deixa-me ir ao rugby. Vamos ao rugby. Este desporto costuma ser descrito como uma escola de liderança. Por vários aspectos. O que é que lhe ensinou que nenhuma aula ou nenhuma sala de aula no ISCTE ou noutra qualquer universidade lhe ensinaria? Eu acho que eu também entro já em contraciclo de muitos dos meus colegas que jogavam rugby na altura, porque eu venho de Torres Vedras, a minha vida e educação foi feita em Torres Vedras, não sou, nasci em Lisboa, mas toda a minha vida vivi em Torres Vedras. Venho de Torres Vedras e há uma altura que eu chumbei no 12º ano. E quando chumbo no 12º ano, fiquei a fazer uma cadeira, tinha notas, não sei na altura, 14 ou 15, tinha boas notas, mas chumbei a uma disciplina, biologia, aquelas que era só estudar, só que eu como não era muito bom para isso, acabei por chumbar essa cadeira. E nessa altura eu disse ao meu pai, olha, tenho que ir para o rugby, eu gosto do rugby, os meus amigos dizem que eu tenho corpo, na altura já era grandinho, tens corpo para o rugby, tens que ir, e acabei por ir. Eu quando chego ao rugby, logo aí o meu compromisso começa, porque o meu pai dizia, eu sempre fui aquele medo que vou para o basquete, depois estou lá 10 anos e vou-me embora, vou para não sei o que, e desistia, era um medo que acabava por desistir. E o meu pai, repetindo a receita, diz, bom, vai para o rugby. E daqui a 2 anos já foi. Daqui a 1 ano já foi, por cima em Lisboa, não tem carro, vai de autocarro, pior ainda. E eu na altura começo no rugby e podia ter escolhido um clube muito perto da paragem de autocarros de Torres Vedras, que é o Campo Grande. Sim. Podia ter escolhido o clube, por exemplo, ali na cidade universitária. Não, vou escolher a agronomia, que é do outro lado de Lisboa, na Tapada da Ajuda. Bom, e então eu venho, apanho o autocarro a 5:15 da tarde em Torres Vedras, venho até ao Campo Grande, 45 minutos, 50 minutos, apanho o metro até ao Rato, do Rato apanho o 22 até ao Calvário, do 22 apanho o 28 até à agronomia, e depois ainda tinha 3 km do portão da agronomia até ao campo, que se por acaso não chegasse a horas, os séniores podiam levar, porque já andavam de carro, não é? E eu apanhava a boleia dos séniores, senão ia 3 km a pé ao correr. E isto aconteceu
muitas vezes. E este mesmo processo acontecia à noite, depois do treino. Portanto, fazer exatamente a mesma coisa. Eu chegava a casa à meia-noite e meia, a minha mãe em pânico absoluto, eu tinha 17 anos na altura, em pânico absoluto, o miúdo nunca mais chega, são meia-noite e meia, ele nunca mais chegou. E o meu pai diz, espera que isto vai passar. Bom, passa-se um ano, passa-se 2 anos e o Gustavo nunca desistiu. E às tantas, aí começa o meu compromisso e é aquilo que me vai ensinando na vida, porque de facto, depois eu chegava, vinha a Torres Vedras, levava este xarope todos os dias e depois via miúdos de Lisboa que era, chovia, não iam ao treino. Estava frio, não apareciam. Havia uma festa de um amigo, não iam. E o Gustavo, que vinha de Torres Vedras, não falhava um único treino. Eu era 100% assíduo em todos os treinos. E aí começa a minha liderança dentro de campo. Acabámos por ser eu e o meu irmão, depois o meu irmão entra 2 anos a seguir e acabámos por começar a jogar juntos. A nossa liderança enquanto capitães de equipa, enquanto exemplo, e o rugby acabou por nos moldar, porque de facto foi aquilo que eu bebi dos séniores que já lá estavam, porque havia mesmo um compromisso. E eu acho que a liderança hoje em dia são os exemplos, está frio, não falho, a resiliência, estou cansado, vou, falta 1 metro, tenho que ir, porque no rugby, o rugby vive de entre ajuda em equipa, não há grandes Cristianos Ronaldos no rugby, não há um jogador que possa resolver um jogo, ou tens 15 contigo ou não vais conseguir fazer nada. E portanto é esse espírito que o rugby transporta do desporto para as empresas, que de facto as equipas fazem sucesso. E então o rugby aí sim ensinou-me a ser homem, ensinou-me a levar bofetadas na cara e achar que não está, que está tudo bem e vamos continuar em frente. E isto depois na vida, as bofetadas na cara são as más decisões, são um cliente que perdeste o negócio, são um colaborador que olha, desistiu do caminho a meio. Pronto, são estas coisas que o rugby me transpôs para a vida profissional. Jogou durante 20 anos como pilar. Esta posição moldou a pessoa que é hoje? Tenho a certeza que sim. Explicando, então sim, não percebe o que é a posição de pilar? A posição de pilar é aquela que está à frente quando há aquela melee no meio do campo. Portanto, eu sou aquele primeiro que dá o corpo às balas, tenho 750 quilos atrás dos meus colegas e tenho 850 à frente de todos os outros. E portanto eu sou o sustento daquela posição, sim, e da equipa inteira. E portanto o pilar, toda a gente reconhece um bom pilar. Aliás, um bom pilar é um equilíbrio dentro de campo, porque toda a gente tem medo de um pilar, toda a gente tem respeito a um pilar de facto faz moça em campo porque é um pilar, e portanto o pilar fez de mim não só pilar no jogo, mas um pilar na vida de quem me rodeia também. O que é que significa liderar numa modalidade onde ninguém ganha sozinho? O liderar aí há uma velha frase na gestão que se diz que é o liderar é fazer com que alguém faça aquilo que eu quero ver feito. E o liderar é um bocadinho isso, é todos saberem qual é o seu papel, todos saberem a responsabilidade de cada um e conseguir manter este espírito coeso. E portanto o liderar onde não é só um é exatamente isto, é conseguir que as pessoas entendam qual é o caminho, entendam qual é a estratégia e o objetivo e que se comprometam com ela e que concordem com ela. Ao final do dia, se não concordarem, não vale entrar sequer. E portanto liderar onde não estamos sozinhos é um bocadinho isso. É muito similar à figura de um CEO numa empresa, pelo que me relata. Que similaridades encontra entre o jogo em campo e uma reunião de um board, por exemplo? Bom, a verdade é, eu tenho uma vantagem que eu tenho um board de uma empresa que é minha. Portanto, sim, é diferente. Há ali alguma coisa que eu tenho. E já vamos falar disso também, dessa figura familiar, não é? Eu tinha grandes objetivos de vida que às vezes as pessoas não entendem. Quando comecei a trabalhar, defini claramente 3 objetivos desde muito cedo. Um deles era poder reformar o meu pai cedo. Portanto, a empresa é nossa e eu poderia, fazendo bem, poderia reformar o meu pai cedo e consegui. Há cerca de 6 anos, 7 anos, o meu pai reformou-se com 68 anos e portanto eu consegui reformar o meu pai da empresa, porque normalmente os patrões acabam por ficar por se eternizar mais tempo. E portanto tive um pai que teve essa visão, que soube delegar e soube deixar nos filhos a responsabilidade. Tenho outra que é reformar-me aos 47. Esta já vou tentar lá chegar, mas acho que já vou um bocadinho atrasado, mas sempre tive este prazo. E depois tinha uma visão que era morrer aos 72. A verdade de morrer aos 72 tem muito mais que se lhe diga, não é só morrer aos 72, mas é eu saber o meu último dia, tenho tudo dito e feito até aí. Se cá ficar é bónus,
mas pelo menos aquela visão do, olha, vamos viajar, não vou, depois marcamos isso, olha, vamos jantar, não, depois... E se eu souber, se todos nós soubéssemos, se eu soubesse que morria daqui a 2 anos, eu amanhã não ia trabalhar como vou se não souber. E se nós soubermos o último dia, há uma visão que nos ajuda a ter clareza na vida, a ter definição de objetivos e, portanto... Mas também nos dá a noção da finitude, não é? Claro, e por isso nós não somos imortais, aliás, a única certeza que nós temos depois de nascer é quando nos morrer, mas que de facto... Se eu souber e trabalhar para esse dia, se cá ficar está ótimo. É espetacular, olha, estou ao menos liberto e tenho tudo uma nova experiência para fazer. Mas tenho tudo dito e feito a quem quero, a quem gosto, a coisas minhas mesmo, ser egoísta no meu tempo. E portanto tenho estes três objetivos. É muito egoísta. Gustavo, não, no seu tempo. Não, sou zero egoísta. Aliás, estar no espírito associativo logo lhe diz que eu sou zero egoísta, não é? Aliás, Mas faz bem essa gestão entre as muitas facetas que tem hoje, a faceta associativa, a faceta da empresa, a faceta da sua vida pessoal. Consegue gerir isso com equilíbrio, sem esforço? Eu diria que eu estou a ver uma repetição que eu tive há cerca de 14 anos quando entrei na Antran. Sim. Tinha um meu irmão, que é o CEO da empresa comigo, e depois não entendia porque é que eu estava tanto tempo fora. E agora eu estou a ver este último ano, eu estou a sentir exatamente a mesma, porque é uma nova realidade. Porque eu até constituir equipas consumo mais tempo do que aquilo que devo. E a questão da CCP vem trazer uma nova realidade muito semelhante àquela que eu tinha. Portanto, eu já sei que até eu conseguir estabilizar o que é que são os processos, as pessoas, as exigências, os objetivos, vou ter que gastar mais tempo. E é nesta fase que eu até constituir as tais equipas, as pessoas certas, nos lugares certos, com os objetivos certos, consumo um bocadinho mais de mim, principalmente de mim pessoalmente e da minha família direta, que culpa nenhuma tem, mas que de facto é sempre o primeiro embate. Mas de resto sinto que tenho facilidade em gerir isto porque acabo por criar boas equipas à minha volta. Deixa-me ainda ir ao Reiby para lhe colocar mais 2 ou 3 questões sobre isto. Há quem diga que os líderes se conhecem sobretudo quando estão cansados. É mesmo assim? O Reiby corrobora isto? Eu tenho a certeza disso, não só no Reiby, mas como na vida profissional já, enquanto lhe já um episódio que isso foi por demais evidente. É óbvio que no cansaço, eu fiz uma coisa muito interessante na altura do Campeonato do Mundo de Reiby, que fui na altura do Tomás Moraes, fomos uma semana para os fuzileiros. Tive uma semana nos fuzileiros em que eu devo ter dormido numa semana um total de 6 horas. Porque o objetivo era claramente o cansaço físico aliado ao cansaço mental. Para perceber, e o objetivo do Tomás Moraes nessa altura era definir quem é que seria o capitão, que é aquele que quando está cansado consegue ainda assim tomar o melhor discernimento nas decisões que tem que tomar, e o Reiby passa muito por uma decisão do capitão. O capitão decide, numa falta, o que é que quer fazer, se quer chutar aos postos, se quer chutar para fora, se quer uma melee. Portanto, há muita decisão. O futebol é mais matemático, não é? Há ali uma falta, há um livre. A decisão é de quem é que chuta, mas no Reiby não, há estratégia por trás daquilo, e portanto nessas decisões, no cansaço, sobressai sempre quem tem maior clarividência. E na minha vida profissional tenho o exemplo da greve dos combustíveis em Portugal. Sim. Eu lidero todo esse momento da greve dos combustíveis. Parámos um país, você imagina que é todos os meus amigos, familiares e inimigos a ligarem-me todos os dias a dizer: acaba com isto que eu quero ir de férias. Aquilo era em 14 de agosto de 2019, se não me falha a memória. Tinha primeiro-ministro a ligar-me, presidente das companhias petrolíferas todas a ligarem-me, tinha toda a gente a ligar-me, e eu nessa altura estava perfeitamente lúcido e que tinha que fazer esta negociação. E depois começo a perceber que começo a fazer negociações, na altura, com o Pedro Nuno Santos, em que me marcam as reuniões todas, invariavelmente, meia-noite, 1 da manhã. É hoje que vamos fechar. E lá eu gostava, 1 da manhã. E eu às tantas começo a perceber que era para me vencer pelo cansaço. E isto foi claro. Estratégia de negociação. Hoje estava o Pedro Nuno Santos, amanhã estava o negociador. E andávamos nisto constantemente. Até que às tantas eu, com todo o respeito por um ministro em Portugal, disse: eu não vou. Eu estou aí amanhã às 9. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. E era aí que eu estava a perceber que começava a falhar. Sim. E passado isto, acabámos por chegar às negociações, bem ou mal foram as que fechámos, acaba a greve. Eu entro numa depressão profunda. E é aí que eu sinto que, de facto, quando nós estamos no cansaço, estamos completamente alerta,
quando entra a pausa, então aí é que nós caímos por completos. Então entrei numa depressão, demorei, depois eu tenho a cabeça muito fria nesses temas, e eu sentia que na altura a medicação que me davam, e por isso hoje sinto que muita gente tem dificuldade em sair destes temas, porque de facto é prazeroso ter aquela medicação a ajudar-nos a gerir o meu dia espetacular. Não sou só eu. Sim. Eu sinto-me a melhor pessoa da sala. Eu sinto. A pessoa tem feito como se estivesse anestesiada, não é? Um prazer a fazer tudo. Eu estava sentado numa mesa, tudo a discutir, e eu era o gajo mais esperto daquela sala. Porque de facto estava tranquilamente a pensar sobre as coisas e não estava ao abrigo das emoções, ao abrigo do stress, porque de facto a medicação me fazia isso. E houve uma altura que eu disse: bom, Gustavo, isto é espetacular, mas não vai funcionar. Mas não é para ti. E portanto eu de pós-greve entro nisto, saio 6 meses depois e nem desmame fiz. Foi: o Gustavo hoje, a partir de hoje, não toma um medicamento. Encharca-se em água, vai para o ginásio, entra no ginásio até rebentar com o corpo, e comecei a conseguir dormir outra vez. A partir do momento em que comecei a conseguir dormir tranquilamente, fiquei tranquilo e bem. E portanto consegui soltar isto. E portanto isto para lhe responder que é no cansaço e no stress que nós temos que tomar as melhores decisões. Gustavo, a sua maior resistência, capacidade de resistência, é física ou é mental? Física é com certeza. Mental, como lhe disse, tenho limites como todos. Eu acho que consigo, sempre que tenho que, ou sempre que a decisão dependa de mim, vou até ao fim. Quando deixa de depender de mim, aí já posso relaxar. E portanto tenho muita capacidade mental até quando tenho que decidir. A partir daí, depois posso relaxar um bocadinho. Mas a minha resiliência é muito acima da média. Há um episódio pelo qual ficou conhecido, que é um murro que dá um adversário. Eu achava que era uma coisa importante. No final do jogo. Fomos ao baú. No final de um jogo em que lhe partiu o nariz, não é? Com esse murro. Quando olha para trás, como é que vê hoje esse momento? Eu tenho um tema que é: eu não deixo de fazer nada. E digo-lhe com toda a certeza, e já falei com a pessoa em concreto já após isto, já nos rimos muito sobre isto, porque a verdade é que um jogo de rugby é um jogo de rugby. Um jogo de rugby tem que haver honestidade, tem que haver cavalheirismo e honra. E eu, para dar aquele murro, aquilo teve uma causa e efeito. Eu não dei porque quis, eu não dei porque me apeteceu, dei porque dei. Isso é uma verdade. Mas eu dei porque essa mesma pessoa, 30 segundos antes, rebentou o meu lateral do joelho todo com um pontapé pelas costas. E portanto, quando há falha de compromisso, então temos que resolver já. E portanto ficou resolvido já. Aliás, até porque eu sabia que aquilo que ele me tinha acabado de fazer, eu não jogava nem mais um minuto para resolver a seguir. E portanto era naquele momento, enquanto eu ainda conseguia andar, ou então eu fiquei sem laterais. E portanto os meus ligamentos laterais desapareceram. E portanto, volto-lhe a dizer, fazia tudo igual. Só se não me tivessem feito, então é que aí mudava. Mas nós temos que assumir as responsabilidades que temos e os atos que fazemos. Eu acho que hoje em dia sou de pedir desculpa, se tiver que pedir desculpa, mas raramente peço desculpa. E vejo perfis muito diferentes do meu que pedem desculpa por muitas coisas. Epá, errei, desculpa. Eu penso muito antes de fazer. E isto leva-me a que eu não tenha que pedir desculpa muitas vezes. Eu, quando faço, de facto tenho que fazer, e quando fiz. E fiz por uma visão minha ponderada, e portanto o pedir desculpa é às vezes quando eu de facto depois pondero, sei que errei, e portanto eu já só faço quando tenho mesmo que fazer. Deixa-me falar nessa capacidade de controlar ou de ponderar antes de fazer. Esta competitividade pode por vezes, ou com muita facilidade, ultrapassar a racionalidade. É um facto, acho que para toda a gente. Sabe. Como é que se aprende a controlar esse impulso? Bom, a experiência vai-nos dando muita coisa e a idade também. Eu acho que e isto são questões meramente biológicas e físicas, não é? Há competências do corpo e da cabeça que estão desenvolvidas a partir dos 18 até aos 25, dos 25 para a frente, e nós vamos conseguindo controlar, não só porque vamos aprendendo, mas também porque a nossa maturidade física e biológica também evoluiu. E portanto eu acho que a idade e o erro são dois bons barómetros ou influenciadores do nosso comportamento. Agora, acho que fazer e errar, há uma frase que eu gosto, que é o erra outra vez, erra melhor. Erra melhor. E é um bocadinho isso, e portanto nós vamos aprendendo com os nossos erros de facto. Agora, não podemos errar sempre,
E não podemos ser teimosos. O meu pai diz sempre, só os burros é que sabem tudo. Se tu achares que sabes tudo, de facto és burro porque não estás a aprender com aquilo que fazes. E portanto acho que estas duas questões, a idade e a experiência, vão-nos dando muita calma também para a frente. Sente hoje que perante um conflito duro numa negociação reage de forma diferente por causa das lições desses anos no desporto? Os braços de ferro, e vou brincar consigo, os braços de ferro na concertação social serão calminhos? Vamos lá, eu acho que todos estamos a defender os nossos interesses. Eu acho que acima de tudo temos que reconhecer e como ponto de honra temos que dizer ao que é que vamos. Eu acho que esse é sempre um bom tema e eu entro muitas vezes em muitas reuniões e brinco logo muito. Olha, eu venho a isto e gosto disto e faço isto. Pronto. E já criei ali um bom ambiente, pelo menos já sabem o que é que contam. Claro que a concertação social não posso fazer isto, até porque represento uma instituição e que não posso fazer. Agora, que as pessoas saibam ao qual eu vou, eu acho que o desafio que eu tenho hoje e numa concertação social é defender o interesse das empresas e dos seus trabalhadores junto às empresas. Claro, é esse o meu propósito e é dentro disto que eu vou tentar encontrar consensos com as várias pessoas com quem me tenho de sentar. Herdar uma empresa familiar, Gustavo, ser o filho do fundador, é um privilégio ou é uma pressão? Que desafios é que isto coloca? Eu gosto da simpatia quando diz filho do fundador, porque o depreciativo é dizer és o filho do patrão. Não, filho do fundador. E portanto, ser o filho do patrão numa empresa é sempre duro. Exatamente por essa mesma frase. Porque eu, de facto, eu digo isto muitas vezes em reuniões que nós fazemos com colaboradores e reuniões gerais, que isto era tudo muito mais fácil se eu fosse o filho do patrão, que é entrar às 10, sair às 5, ter um bom carro, sair. Era a minha vida e era fácil. Agora, ser de facto filho do fundador ou da pessoa com quem fundou é adquirir dele as coisas boas, a aprendizagem do erro que teve também. Mas se eu aprendi com ele estas coisas, então eu quero replicar aquilo que aprendi. Portanto, eu quando entro numa empresa, quero marcar, quero deixar a minha marca, quero fazer crescer aquilo que eu vi acontecer enquanto era miúdo. E quando eu sair, não sei se para as minhas filhas, se não, eu acho que as minhas filhas não vão ter empresa de transportes para gerir, porque de facto é difícil ser o filho do patrão, tipicamente, ou filho do fundador. Mas de facto cabe-nos a nós a liderança pelo exemplo. Eu sou o primeiro a entrar, sou dos últimos a sair. Não há discussão, mas não é o horário que faz. É que as pessoas olhem para mim e com o conhecimento que eu tenho, as pessoas entendam que por A ou B a decisão que foi tomada foi porque há uma experiência por trás, há um conhecimento por trás. E portanto é sempre difícil, mas se nós entendemos isto com orgulho e com vontade, acabamos por ser mais fácil também. E olhando para a parte mais fácil, que é normal eu consegui gerir a minha empresa do que alguém que não teve nada para começar e começou do zero. E portanto eu quando cheguei já tinha um nome que eu ia ao banco e alguém conhecia pelo menos. Para pedir dinheiro emprestado, por exemplo, vale muito. E portanto é normal que ser filho de alguém que fez bem, então muito bem, é toda uma rampa de lançamento que eu tenho que agradecer a ter tido, porque muita gente que é muito boa não teve. Diz que as suas filhas provavelmente não terão empresa de transportes eu para... na dúvida agora se tinha ficado aqui. Ficou que não me escapa para gerir. Mas porque poderá ser uma decisão vossa apostar numa profissionalização, não, que eu não gosto desta expressão, numa gestão profissional externa, ou porque elas poderão não ter esse interesse de facto em continuar na área? Eu posso dizer isto da maneira mais bonita ou daquela que eu considero a sério, que é, eu acho que nós vivemos hoje, e a Europa e Portugal e os países do sul da Europa pior, vivem numa visão de que as empresas são para a vida, e isto é para a família, e depois, eu sou da parte mais americana das coisas, que é, a empresa é para fazer, para construir, para ganhar dinheiro. Se não ganha dinheiro, fecha. Se não dá para aguentar, se não sabes fazer, sai. Se conseguires consolidar, consolida. Compra, vende. A vida que eu tenho, e digo isto muitas vezes ao meu pai sempre diz, não, mas eu vou-vos deixar aqui, eu sempre digo ao meu pai, tu vende tudo o que tu tens, porque o dinheiro é teu. Porque eu felizmente já construí a minha vida fazendo eu. Já comprei a minha casa, já consegui ter uma casa de férias, que é uma coisa que poucos conseguem ter hoje em dia em Portugal, porque eu fiz, porque trabalhei para o fazer e porque ganhei para o fazer. Agora, as minhas filhas têm que fazer esse caminho também. Não pode ser só porque ficou e já que tenho, vou ter, e isso cria pessoas fracas. E a discussão lá em casa é sempre, se algum dia eu for rico, que não sou uma rica pessoa, mas não sou rico, mas se algum dia for rico, o rico aqui em casa sou eu, não são vocês.
E portanto vocês vão ter que fazer o mesmo caminho que eu fiz, porque o meu pai não foi rico, não é rico, e aquilo que me deixa é dele, porque eu não quero nada, felizmente. Agora, acho que nós vivemos numa economia em que as pessoas vivem para as empresas, estejam elas bem ou mal, penhoram a casa, penhoram os carros, muitas vezes perpetuam uma empresa que não tem viabilidade no futuro. Isso. Não é? E portanto eu acho que nós, e se calhar o meu desígnio também entrando aqui na CCP, que é, nós temos que ensinar os empresários a serem empresários. Se o negócio não dá, fecha, vai-te embora, as coisas de arruinar a tua vida inteira, enquanto tu achas e acreditas que isto vai, muito bem, se achas que tem viabilidade, continua. Sim. Ora, se continuamos aqui a deixar maus exemplos e para a frente a coisa, os filhos às tantas já recebem não só uma empresa, mas recebem as dívidas todas que vêm para trás. Vêm com problemas que os pais não conseguiram resolver. Eu prefiro não ter isso para as minhas filhas. E quando eu digo que as minhas filhas não vão ter, terei que tomar uma decisão até à data de que se quer ou não continuar, ou que elas continuem na empresa, ou se a empresa vai continuar na esfera sendo elas acionistas ou não. É um cenário esse possível? É tudo. Só a minha mãe, as minhas filhas e a minha mulher é que não estão à venda. Eu acho que se nós tivermos esta visão, tudo é mais fácil, porque eu felizmente ou infelizmente tenho uma empresa em que o meu nome circula nas cidades deste país inteiro. Toda a gente conhece o meu nome. Mas se eu vender a minha empresa, lá continua. Não me vou à minha vida mesmo. Não tenho este tema que, sabe, esta empresa foi o meu avô que fez, foi o meu pai que fez. Mas, para mim o negócio é negócio. E é negócio até ser negócio. Eu não digo deixar de ser negócio, deixar de ser negócio. E a verdade é que quando eu lhe digo reformar aos 47, muito disto tem a ver, não é? Agora, claro que não é reformar-me de barriga para numa praia em que não sei fazer mais nada. Não é isso. É, de facto, não estar na vida do cotidiano, do dia-a-dia das empresas, que é, de facto, e na minha atividade 24/7, sim, 365 dias por ano, é, de facto, muito complicada a minha atividade. E, portanto, eu não quero isto até ao fim da minha vida. Qual foi a decisão mais difícil que teve de tomar desde que assumiu a liderança da empresa em 2018? Reformar o meu pai é uma decisão que não é uma decisão, é um acordo que tomamos. Mas a decisão que eu tive, e lembro-me perfeitamente de 2012, pós-crise, que começa ali em 2010, 11, crise financeira, eu achei mesmo que ia ficar sem nada. Eu achei mesmo, e dizia isto ao meu irmão, assim, até os talheres a casa nos vão buscar, porque o meu pai era o típico empresário que misturava património pessoal com património empresarial, avais pessoais para tudo e mais um par de botas. E eu achei mesmo que em 2010, com a crise financeira e com os bancos a custarem os curto prazos todos, e que aquilo foi uma corrida ao dinheiro por todo lado, eu via que tinha bom negócio, mas que tinha os bancos a puxarem-me o dinheiro, as minhas marcas de combustível a puxarem o dinheiro, e portanto eu ia morrendo de tesouraria. E eu nessa altura decidi com o meu irmão, foi mesmo, eu nunca mais vou passar por isto. E a partir de 2013 nós tomámos decisões sérias na nossa empresa, do que era prioritário e o que não era prioritário, quem eram os clientes com quem deveríamos trabalhar e com quem não queríamos mesmo trabalhar. Está bem, mas diria o meu pai, mas são clientes, nós trabalhamos há 30 anos, mas são clientes até aportarem valor à minha empresa. No dia em que deixem de aportar valor ou que eu não consiga gerar valor com esses clientes, deixam de ser clientes. E se nós formos frios, eu acho que é o tema da frieza na gestão e na decisão. Somos pouco, culturalmente. Não é só a nossa tradição. É difícil dizer que não em Portugal. Nós dizemos sempre, olha, ligue-me para a semana, apareça cá daqui um mês. Diz logo que não, é muito mais fácil. É menos tempo para quem está a perder em telefonar, é menos tempo para quem acha que vai ter uma decisão que depois não vai ter, e as pessoas que não tomam a decisão. Eu prefiro 1000 vezes dizer, olha, não dá, não consigo, não vou comprar, não vou vender, seja lá o que for, do que andarmos nisto. E nós somos tipicamente latinos que temos muita dificuldade em dizer que não. Vamos muitas vezes trabalhar no Norte da Europa, e eu que lido com clientes da Norte da Europa, eu às vezes saio lá, tenho incomodado com a forma tão direta e tão fria como as coisas são postas. Mas a verdade é que as coisas assim funcionam. Daí a produtividade. A produtividade também me diz muito disto. Não, eu escuso estar a perder mais tempo nisto e vou desinvestir disto e vou fazer outra coisa. E acho que nós temos que aprender com isto. O Grupo Paulo Duarte passou por uma forte expansão. Crescer é mais difícil do que sobreviver? Eu só consigo crescer se cá estiver. E, portanto, a sobrevivência entra primeiro. Essa entra primeiro. O crescimento é um resultado. Eu digo isto e partilho muito com o meu irmão. O meu irmão é o meu confidente profissional e até pessoal. É o meu melhor amigo. Fomos parceiros de rave a vida inteira. Passei coisas muito duras com o meu irmão. E, portanto, vou comentando com ele
muitas destas coisas, que é, nós temos que saber exatamente para o que é que vamos, e as decisões têm que ser tomadas no sítio certo. E eu agora cá te ajudo. Da pergunta que lhe estava a fazer era se é mais difícil no fundo crescer ou sobreviver. A decisão passa um bocadinho por aí, que é, eu tenho que naquela altura saber que não posso estar mal e portanto estar com dificuldades de sobrevivência para poder crescer. E o crescimento, e nós dizemos muitas vezes, que é, se não crescemos, morremos. Porque há sempre alguém que quer crescer mais do que nós. Há sempre alguém que está mais disponível do que nós. Há sempre uma empresa que quer fazer melhor do que eu. E portanto, se não sou eu essa empresa, alguém vai comer. Veja, exemplos, se calhar, os Kodaks da vida, que não quiseram mudar para a câmara digital. Tudo isto é, se nós não crescermos, e portanto o crescimento é quase uma exigência da sobrevivência, estão intimamente ligados, porque só sobreviver, se nós fizermos exatamente as mesmas coisas sempre. Os tempos mudam, o cliente muda, a exigência muda. Portanto, se eu quiser vender ao Gustavo uma coisa que, ou assim, a expectativa da compra é diferente de um e do outro, e portanto no tempo as empresas têm que mudar, e portanto o crescimento ajuda a que estejamos sempre alerta, sempre preocupados, com todos os problemas que é crescer, e sabemos da dificuldade que é crescer, principalmente no nosso país. Como é que se mantém a cultura empresarial numa empresa que cresce rápido? Eu acho que os crescimentos têm que ser bem medidos e bem assessorados. Depende do crescimento. Agora, um crescimento rápido, como fiz na minha empresa, quase que dupliquei a empresa em um ano. Tem que ter boas pessoas comigo, e portanto a criação de equipas, nós antes de crescer preparámos a empresa durante 2 anos para trazer as melhores pessoas, os melhores processos, identificar e mapear os processos da empresa toda, para que quando eu crescesse não os perdesse. E portanto ter a capacidade de fazer uma boa integração. Normalmente os crescimentos a estas dimensões são inorgânicos, não é? Porque um crescimento orgânico de ganhar clientes, vou crescendo 10%, 12%, 5% ao ano, é o normal. 50%, 60% tive que comprar alguma coisa para fazer isto. E portanto, dentro das compras há o grande desafio, que é, Portugal tem um mercado muito pequenino. Esta é a grande diferença. E, portanto, para crescer só mesmo com aquisições. Quando vamos para a Espanha, então a coisa é um bocadinho mais difícil. Primeiro porque somos portugueses. Eu assim que cheguei à Espanha era los portugueses. E portanto lá chegava o patrão lo português, que é, se eu puder encavar, tem cavo no dia a seguir. E nós temos que ter esta visão. A banca é a primeira a dizer, 90% das empresas que investem em Espanha vão à falência ou desinvestem de Espanha. Porque é preciso conhecer o mercado deles. E, portanto, o fator crescimento e o acompanhamento do crescimento principalmente na minha atividade, mas em grande maioria em todas, tem que ser acompanhado com muito bons processos e muito boas pessoas. Portanto, eu tive que criar bons processos e muito boa equipa para poder crescer. E saber que se eu não estiver, está lá alguém a ver exatamente o que eu estava a ver se estivesse lá eu. A operação em Espanha continua a crescer, está a adquirir ainda mais empresas. Sim, estamos a dias de fazer um closing com uma empresa muito grande em Bilbao, que é, há toda uma realidade que é a Espanha, depois há Bilbao, que é quase outro país, e portanto a Cantábria, País Basco, aquilo é todo outro tema. Temos temas sindicais muito importantes ali, uma relação laboral complexa. Agora, se isto não fosse um desafio, lá está o rei a vir de cima todos os dias. Se isto fosse fácil, estariam cá outros, e a verdade é um bocadinho esta, nós vamos onde os outros veem muita dificuldade. O que é que procura, Gustavo? Falou-me há bocadinho da importância que é para si, e que está a ser para si agora neste momento também na CCP, mas que é para si também no grupo, nas empresas. O que é que procura quando recruta para a sua equipa? Sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, de diretores, de gestores de primeira linha, de pessoas que vão liderar as suas equipas. Bom, para chegarem até mim, não é? Portanto, já passaram ali alguns processos de recrutamento ou de filtros, tem que ter algumas competências que eu considero pelo menos essenciais. Terem feito ou fazer parte de desporto, ou que tenham como hobby fazer desporto. É critério de seleção lá? É um como podia ser outro qualquer, dizer, porque alguém que lê muitos livros. Não, é aquilo que eu considero que na vida o desporto faz-nos sair da zona de conforto. É chato, e treinar é chato. Ninguém gosta de ir, olha, em vez de ir ver um copo comigo, vou ali 2 horas levar no corpo. E, portanto, o desporto e a atividade física são coisas que nós gostamos muito. É óbvio que para cada área eu tenho algumas universidades que gosto do perfil dos alunos que vêm, mas eu acho que isto são 10, 20% para as pessoas chegarem até mim. Desses 80% que faltam, soft skill. Eu gosto de sentar-me com alguém
e bater umas bolas. Ter uma conversa normal, tranquila, perceber de onde é que veio, o que é que fez, o que é que gosta, como é que agiria se... Eu acho que esses soft skills é aquilo que nós mais procuramos hoje em dia. As várias pessoas com quem falei para preparar este episódio consigo dizem-me que tem uma personalidade muitíssimo forte. Ui. Como é que se distingue firmeza de autoritarismo no seu dia-a-dia? Eu acho que o autoritarismo, no lado certo da frase, que não é boa, é ser autoritário pelo poder que lhe conferiram. E portanto eu sou o chefe e tu fazes porque eu mando. E este é o autoritarismo. Eu acho que a firmeza de convicções e de certeza de que aquilo que estamos a fazer é o certo é diferente. Portanto, eu posso ser firme a tomar uma decisão porque acredito nela de facto e porque acho que é melhor para todos, ou então tomo uma decisão porque eu sou o chefe. E eu acho que essa é a grande diferença entre essas duas expressões. E portanto, eu acho que ser firme é bom se nós acreditarmos e tivermos o background certo para tomar a decisão certa. O autoritarismo é fraco para com quem estamos e demonstra muito pouca inteligência, não é? Porque eu dizer que quero, posso e mando, se eu tiver competência para fazer isto, aquilo até não parece assim tão mal. Agora eu vejo muito pessoa com muito pouco conteúdo a querer mandar e portanto essa aqui é a grande diferença depois dos casos de sucesso ou de insucesso. É um líder solitário. Eu sei que tem no seu irmão um parceiro de gestão e de vida, mas é um líder solitário nas suas decisões. Há decisões que tem mesmo que tomar sozinho e que sabe que só dependem de si. Tenho a certeza. E hoje em dia, eu até acho que comentei isso há pouco tempo, que é, eu quando tomo uma decisão de fazer um investimento, por exemplo, eu estou a pensar sozinho, porque, primeiro, a grande maioria das pessoas que me rodeiam não entendem o sair da zona do conforto, o arriscar, seja o que for. Eu quando tomo uma decisão de um investimento grande, uma compra, seja lá o que for, em Portugal, e os bancos portugueses gostam muito deste tema, que é aquelas garantias pessoais, assim, um talãozinho comprido, que por trás nós escrevemos o seguinte: dou por bom o aval à firma subscritora. Portanto, eu estou a dizer que tudo o que é meu garante este empréstimo. A minha mulher não me diria, faz isso. As minhas filhas não me diriam, faz isso. Hoje, se calhar, o meu pai não me diria, faz isso. Eu faço por consciência que sei que vou pagar aquilo que me estou a comprometer. Portanto, é uma decisão que eu tenho muita dificuldade em tomá-la em conjunto, porque se calhar 80% das pessoas com quem eu falaria diriam-me não faças. E portanto as decisões normalmente acompanham-se com alguns momentos de reflexão solitários, egoístas até, porque elas de facto são decisões difíceis de ser tomada e a grande maioria das pessoas não está preparada para as tomar. A liderança aprende-se ou revela-se? Aprende-se e revela-se. Eu isso tenho a certeza. É daquelas respostas muito fáceis que é, quem não é líder nunca será. Acho mesmo que há perfis e perfis. Eu nunca serei um ótimo médico, porque há pessoas com vocação para serem médicos. O meu sogro é dos melhores médicos que eu conheço, que é de conhecer, é daquelas pessoas que nasceu para ser médico, mas não sabe ser líder. Nunca será líder. Sim. E portanto eu acho que a liderança ou se tem ou não se tem. Depois pode ser bom ou mau líder. Sim. Isso é outro caminho e é esse que se aprende. E depois aprende-se a ser um bom líder ou não. Agora, se nós não o tivermos, é difícil que venhamos a ter. Porque de facto não está em nós. Ou porque o caminho não foi feito nesse sentido. E portanto há algo em nós que diz, arrisca e vai, eu vou porque faço, eu vou porque quero e eu consigo que as pessoas venham comigo porque eu consigo motivar as pessoas a isto. Quem não tem? Sim. Não tem o dom da palavra, não sabe falar com as pessoas, não sabe vender um sonho. Todos nós temos que vender sonhos todos os dias na liderança. Eu tenho que, para trazer pessoas comigo, tenho que vender um sonho, mas esse sonho tem que se concretizar, não é só sonho. Mas há pessoas que não têm essa capacidade. Sim. Qual foi o seu maior erro de liderança até agora? Ocorre-lhe assim alguma coisa que tenha corrido manifestamente mal? Felizmente não identifico aquele que me diga damn, não devias ter feito isto. Agora, acho que ao longo da minha vida profissional errei muitas vezes, perdi muito dinheiro, mas isso, eu não vejo isso como aquele tal grande erro. Bem, o grande erro seria, olha, deste um erro e faliste a tua empresa e tiveste que ir. Esse seria o meu maior erro. Mas todos os dias erro e vou aprendendo com os meus erros, e o meu pai teve essa capacidade de dizer, olha filho, tu tratas disto. Eu não me lembro de ter uma reunião com o meu pai, sabe? Eu não me lembro do meu pai dizer, olha, vamos lá sentar aqui para te explicar como é que isto se faz. Ele diz, olha, Gustavo, está aqui, trata. Eu, então, mas como é que eu faço isto?
Bom, ia perguntando ao João, ao Joaquim, ao Federico, ao tal, e lá me fui orientando. E eu acho que esta é aquela grande capacidade que o meu pai teve nos 2 filhos, de dizer, filhos, desenrasquem-se. Eu acho que lançar aos lobos. A malta não está preparada para se desenrascar. Acho que tem tudo muito medo, lá está a tomar decisões, de errar, as pessoas têm medo de errar, medo de ir para onde não conhecem. Eu acho que o grande desafio é esse. Agora, eu erro todos os dias. Qual foi o meu maior erro? Vou-lhe dizer, foi não ter tido um 3º filho. Profissionalmente não lhe consigo dizer assim muito tão claro. Agora, arrependo-me claramente de não ter tido um 3º filho, sim. Gostava de ter tido mais filhos, sim. Foi difícil ter 2, e daí a decisão do não 3º, mas foi uma decisão difícil da minha vida. Assumo agora uma organização muito diferente da Antram, que liderou anteriormente, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. É um cargo recente, vai suceder a João Vieira Lopes, que liderou a Confederação durante 17 anos. Quer ter um mandato tão longo ou nem por isso? Eu espero que não. Mas espero criar as bases para aquilo que eu quero que venha a ser a CCP no futuro. Era isso que lhe perguntava. Que CCP quer de diferente daquela que temos hoje? Eu acho que eu tenho uma visão. E esta visão, e tenho falado com os líderes das outras confederações também, porque eu acho que há um erro claro de as confederações competirem entre si, de querer haver o patrão dos patrões. Esta visão tão errada à nascença que não faz sentido nenhum. E portanto eu não quero que a CCP seja mais ou menos do que qualquer outra confederação. Cada uma tem os seus interesses e visões, mas cada uma é a sua. Agora, se formos pôr em perspectiva, uma CCP no valor, no PIB nacional, pesa mais do que as outras todas juntas. Mas não é isso que me move. O que eu de facto quero é ter uma visão que tenha uma CCP que defende claramente os seus interesses e das suas associadas, fala pelas suas associadas, porque muitas vezes nós temos esta mania de ter associações e pequenas associações para tudo. E isto é atenção contra um espírito associativo falo. Mas nós devemos ter a capacidade da agregação para uma voz concreta. Porque se todos pedirmos uma pequena coisa, ninguém vai conseguir dar nada. E nós sabemos que o poder político também gosta de dividir para reinar. Vemos nas autarquias, vemos no poder local a criação de mini-empresas ou mini-associações, mini-associações, Associação Empresarial de Torres Vedras, Associação Empresarial do Pequeno Comércio de Torres Vedras. E isto é bom, porque cria ali uma malha de influência junto do poder local. Agora, a verdade é que não estão a defender interesse nenhum, senão o próprio. Que ali está, não é? Que sobrevivência e vão andando ali. E a Confederação tem que ter esta capacidade de agregar tudo isto. Tem que agregar, tem que dar conhecimento. Uma das grandes discussões que eu tenho na CCP é o país trabalha com poucos dados. Nós estamos sempre a trabalhar com sensibilidades. Eu vejo hoje em dia comentadores e comentadeiros, por causa de todos, não é? Na televisão, a falarem de coisas de banalidades e generalidades. Eu sim, desculpem lá. Mas alguém sabe o verdadeiro impacto disto para estarmos a discutir isto. E eu acho que a CCP tem que ter essa capacidade de agregar números, porque tem de facto este espectro nacional de território, porque tem as associações regionais e empresariais regionais, mas também tem as associações setoriais. Sim. E portanto eu consigo olhar transporte também no território, consigo olhar comércio local também no território. E portanto eu tenho que começar a dar números por território e por atividades. E é isto que a CCP tem que ter capacidade, porque as pessoas só vão de facto olhar para mim como alguém de jeito se eu lhes der alguma coisa de boa, porque senão sou mais um cá passou. E portanto a visão que eu tenho para a Confederação é um pilar importante para que a toma de decisão seja feita com dados nossos. Se pudesse convencer o Governo de apenas 3 reformas estruturais para melhorar a competitividade do país, quais seriam? Bom, dentro de grandes reformas estruturais, depois há muitas medidas ali dentro, mas eu acho que nós hoje vivemos, e eu que tenho empresas também fora do país, reconheço que há grandes problemas em Portugal. Há o problema das questões, eu não vou falar só das questões laborais, mas a justiça, o Estado e a legislação laboral são 3 grandes reformas que têm que ser feitas. Porque sem isto não se consegue gerir rigorosamente nada, porque como eu lhe disse há pouco, a minha empresa é gerida de outra forma há 20 anos para cá. Também temos que olhar para uma lei geral do trabalho que é feita em 1975, com o contexto da altura,
que hoje se calhar não aplica, porque as pessoas não querem isto, ou as empresas também já não sobrevivem com isto. Nós não podemos estar agarrados a coisas tão básicas que já mudaram e que já nem interessa, não é? Portanto, aí que depois entram as ilegalidades todas, que é aquilo que, como já não faz sentido, então, olha, não faças isso, faz outra coisa, mas depois lá estávamos para o conflito laboral todos os dias das empresas, nos tribunais, assim como o Estado tem que mudar, tem que modernizar, tem que trazer, honra seja feita a quem no tempo conseguiu fazer melhorias, mas de facto nós vemos um peso do Estado sobre a economia cada vez maior, portanto, claramente. E depois a justiça é o pilar base disto tudo. Não é? É eu saber que aquilo que estamos a fazer está bem feito e que aquilo que está bem feito e o caminho deve ser este. Agora, se nós tivermos dúvidas que se eu posso andar de 120 na autoestrada ou não, mas há uns que têm que andar a 120 porque não têm dinheiro para pagar, e há os que podem andar a 200 porque têm dinheiro para pagar umas multas e uns advogados, isto é que está tudo mal. E portanto uma reforma do sistema judicial em Portugal dir-lhe-ia que nós não estamos habituados a que a mão seja pesada. Okay. E o risco, como compensa, a malta lá vai andando. Se nós olharmos para o norte da Europa, uma multa de estacionamento não custa 30 euros. Eu acho que estes 30 euros é bom para ir tirando aos bocadinhos das pessoas. Porque se fosse 700 euros, ninguém parava em segunda fila. Se fosse 1500 euros, ninguém estacionava sem parquímetro. Agora, o interesse nunca é resolver o tema. O tema é ir tirando às pessoas pouco de cada vez, para que isto continue, para que gere máquina orçamental, para que gere, isto são os tais impostos indiretos que todos andamos a pagar. E portanto, se fosse cassação de alvará empresarial, se acontecesse isto, eu garanto-lhe que 90% dos empresários não faziam grande parte das coisas. Se fosse prisão por isto, o tema é que nós somos muito ligeiros. E eu acho que esta crença de que o risco compensa está instituída e, portanto, estas coisas têm que ser alteradas claramente. Deixa-me falar-lhe de um dos temas de que refere, a questão da legislação laboral, que tudo indica voltar à concertação social esta semana, na semana que vai entrar. A proposta de revisão do Governo acabou por não avançar. O que é que, na sua perspectiva, falhou verdadeiramente? O processo negocial, a política ou a incapacidade de gerar confiança entre os vários parceiros sociais que se sentaram à mesa? Bom, eu acho que, fruto de negociações passadas, eu acho que temos que ser todos claros relativamente àquilo que queremos. Eu acho que esta é uma grande barra de partida para uma boa negociação, que é de facto perceber se estamos todos alinhados com o objetivo ou não. Portanto, se há objetivo em alteração laboral, agora, se há os que querem e há os que não querem, logo aí já temos um problema. Do lado dos sindicatos parece haver a indicação de que não é para mexer, uma vez que o dossiê foi recusado e foi chumbado. Pronto. Mais do que uma vez, não é? Agora, o porquê... Então temos depois de entrar na credibilidade de quem diz que sim ou diz que não é? Portanto, se a verdade é esta, eu hoje, e tenho muita pena e até algum alívio, que não tenha sido aprovada. Porque, exemplo, o meu setor, transportes, não tem trabalhos a prazo, contratos a prazo, não tem banco de horas e não tem outsourcing. Eu só ia pagar mais. Eu só ia dar mais direitos a todos os meus trabalhadores. Agora, explica um trabalhador da minha atividade e muitas outras que não têm estas três, que perderam 2 dias de férias, perderam períodos de conciliação familiar, perderam uma série de benefícios que iam ter, que deixaram de ter. E, portanto, acho que o desafio agora é perceber, de facto, que não pode haver cedências só, daquilo é contrapartidas. E a contrapartida é a cedência de todos nós. Portanto, não pode ser só os que dão e os que nunca vão dar. E, portanto, é aí que nós temos que, se calhar, repensar o que é que estamos a discutir. Fala-se da possibilidade do Governo tentar aprovar de forma avulsa algumas destas alterações no Parlamento. Subscreve esta possibilidade ou defende uma reabertura do processo de negociação com uma nova proposta? Com que premissas, no fundo, poderia ser sustentada essa nova proposta? Eu tenho por hábito não ser comentador de bancada. E, portanto, não vou criar expectativas onde eu não sei que existem. Portanto, terei com certeza que ter uma conversa com a Sra. Ministra. Que ainda não teve desde que... Que ainda não teve. Estará para breve, mas ainda não estive. Não a tive. E também não olho para uma CIP como disse, que abriu todo um livro de uma coisa que ninguém discutiu. E uma CIP até pode falar sozinha, mas se não falou com os outros, então falou só por si. E, portanto,
dizendo-lhe isto, querendo lhe dizer alguma coisa, mas não lhe dizendo nada, é dizer, eu de facto vou-me sentar com as pessoas certas, no tempo certo, e discutir aquilo que eu acredito que possa ser uma boa negociação. Se é tema a tema, como diz, se é um pacote, então com cedências a sério, e aí sim que quem me bloqueou possa ver que é tão bom que não vale a pena bloquear. Agora nós temos é que ser muito sérios relativamente a decisões destas. Eu, olhando para um setor como o meu, eu impactei em custos o setor dos transportes em 2 anos, 2018, 19 e 23, a 48% dos custos laborais em 3 anos. E portanto, se um setor não tivesse unido de forma como foi, fechei muita empresa, mas a verdade é que eu estou a trabalhar para quem de facto faz bem. Eu não posso achar que tenho que defender todos a toda a hora. Quem é bom fica, quem é mau sai. Porque há bons empregados, maus empregados, há bons patrões e maus patrões. E portanto, dentro disto, se estivermos a trabalhar para aquilo que é bom e para aquilo que deve ser o certo, então tudo o resto tem que sair. E portanto é nestes moldes que eu acho que a negociação deve ser feita. Gustavo vai sentar-se pela primeira vez à mesa da Concertação Social agora, como presidente da CCP. Qual será o primeiro compromisso que pedirá a todos para que o país consiga conciliar melhor competitividade, proteção dos trabalhadores e crescimento económico? Eu acho que o compromisso que, com aquilo que se discute ali dentro deve ser factual. Eu tenho boas experiências, por exemplo, com a CGTP, que acho que são muito duros de negociar, mas quando fechamos um acordo, aquilo vale a palavra à missa. E portanto, dentro deste espírito, que é aquilo que for discutido ali e que seja mesmo entendido que é bom para todos, então que fique ali, que seja acordado, não é depois vir para as televisões dizer coisas opostas e contrárias que depois influenciam o espectro político, que neste caso não deve ser. Nós temos que sempre ter uma noção de que o valor principal é aquilo que estamos a fazer, não é depois o voto de quem vai votar ou não, mas é de facto que se aquilo que estamos a fazer é entendido como bom para um país e para a melhoria de condições de vida das empresas, das pessoas, das famílias, e se é isto que vai trazer esta riqueza, então temos que estar todos de acordo com isto. Eu acho que o compromisso, seja no reino, seja na vida, seja em casa, tem que ser transversal a tudo. O que é que o inspira, Gustavo? A família inspira-me imenso. Saber que tenho 2 filhas lindas que são tão inocentes que acreditam em tudo aquilo que o pai lhes diz de olhos fechados, e uma mulher que me entende, que me atura, e uns pais e um irmão que são os pilares da minha vida. E, portanto, inspira-me uma família. Portanto, eu tentar fazer à minha família aquilo que fizeram comigo, e não perdermos o espírito de família. Acho que era importante retomarmos algumas discussões do que é centrar na família. Olha, CCP, é preciso ter cuidado com estas coisas. Por exemplo, o domingo é um dia da família. Faz sentido um supermercado estar aberto ao domingo e um shopping estar aberto ao domingo? E não quero abrir esta discussão na CCP ainda. Estou só com bloqueio mental. Que é, há coisas que são de família que devem ser à família. Portanto, esta lógica de que há dias de família e o pilar da consolidação da família são coisas importantes que nós temos que repensar. Obrigada, Gustavo. Foi um gosto imenso recebê-lo na cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Gustavo Carvalho e Salomé Rita. Tivemos connosco na cadeira do líder Gustavo Paulo Duarte, presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre a liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o céu é o limite. Durante anos, acreditámos que maior era melhor. Mas nas cidades de hoje, maior significa mais complicado, mais stress, menos liberdade.
O verdadeiro luxo agora é simplificar. E é exatamente isso que faz o Volvo EX30. Compacto por fora, inteligente por dentro. O tamanho certo para a cidade. Fácil de conduzir, de estacionar, de viver. Com autonomia para ir mais longe e uma experiência digital com Google integrado. Tão natural como usar o seu telemóvel. E depois há a condução. Ágil, rápida, surpreendentemente divertida, porque um elétrico não tem de ser só eficiente. Pode e deve dar prazer. Volvo EX30. Simplificar é mais inteligente. Volvo Cars for Life.